Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hardware para iniciantes. Eu sou o Ricardo e hoje vou falar sobre memória RAM. Bom, antes de começar então vamos entender por que memória RAM, o que significa isso? RAM significa Random Access Memory ou memória de acesso randômico. Isso quer dizer que a memória ela pode ser acessada em qualquer endereço dela pelo processador, indiferente de já ter alguma informação antes ou depois desse endereço. É como se fosse um armazém sem nenhuma parede, onde qualquer pessoa pode entrar e sair por qualquer lugar, colocar ou retirar coisas de dentro desse armazém. É mais ou menos assim que funciona. E é justamente essa característica que diferencia a memória RAM do disco rígido, que é uma memória de leitura e gravação sequencial, o que dá à memória RAM uma velocidade muito maior do que os discos rígidos. Por isso ela é usada como uma espécie de área de trabalho, onde todas as aplicações, tudo que você está usando naquele momento é armazenado. Quando você desliga o computador, tudo que está na memória RAM é automaticamente apagado, deletado, porque ela é uma memória volátil. Para que você entenda um pouquinho melhor qual a função da memória RAM no conjunto todo, eu vou usar um exemplo um pouquinho mais prático para você entender. Vamos imaginar o seguinte, você trabalha numa mesa, numa escrivaninha que tem um gaveteiro. Essa mesa, o tampo dessa mesa é a sua área de trabalho, é ali que você vai fazer todos os trabalhos que você precisa fazer. Essa mesa seria a memória RAM do computador. As gavetas é onde você armazena os materiais que você vai utilizar para executar os seus trabalhos. Então as gavetas seriam os HDs ou os discos rígidos do nosso computador. Quando você quer fazer um trabalho, você vai lá numa gaveta, pega o material que você vai utilizar, coloca em cima da mesa para fazer o trabalho. Terminou o trabalho, guarda todo o material na gaveta de volta e está tudo pronto. É mais ou menos assim que funciona a memória. Quando o processador quer executar alguma coisa, alguma ação, alguma operação, ele vai lá no disco rígido, pega os arquivos necessários, leva para a memória RAM e fica utilizando, fica trabalhando com eles enquanto for preciso. Quando não é mais preciso, ou esse arquivo, esses dados são descartados, apagados, ou então eles são salvos de volta no disco rígido. Para você ter uma ideia, quando você liga o computador, todo o sistema operacional, tudo que está aparecendo aí na sua tela está carregado na memória. Assim que o computador é desligado, tudo que está em memória é apagado ou salvo no HD. E como era de se esperar, essa memória tem um limite, uma capacidade, um tamanho, digamos assim, de informação que ela pode armazenar. Se você tem, por exemplo, 4 GB de memória RAM, a partir do momento que você abriu programas a ponto de usar todos esses 4 GB, simplesmente o teu computador fica lento, você não consegue abrir novos programas até que você não libere espaço na memória RAM. É mais ou menos como a sua mesa. Se você começar a encher de coisa em cima da mesa que você está trabalhando, uma hora ela enche e você vai ter que dar um jeito de limpar aquilo ali para conseguir colocar outras coisas, outros materiais naquela mesa. A memória RAM, assim como todos os outros componentes do computador, veio evoluindo muito com o passar do tempo. E isso a cada novo modelo a gente percebe. Por falar em modelos, os mais populares no mercado das memórias foram o DDR, DDR2, atualmente a gente está com o padrão DDR3 e até o final do ano agora de 2014, muito provavelmente vão chegar os módulos DDR4 no mercado. A cada novo modelo, os fabricantes tentam aumentar a capacidade dos chips de memória e aumentar também a velocidade de acesso a eles, permitindo assim que cada vez mais informações transitem num menor espaço de tempo. E essa evolução que tem acontecendo, ela se deve bastante a um detalhe que a gente já viu lá no nosso vídeo de processadores. Lembra que eu falei da técnica de fabricação que utiliza 45 nanômetros ou 32 nanômetros e assim por diante? É mais ou menos a mesma coisa. Cada vez os fabricantes estão conseguindo reduzir o tamanho dos transistores dos chips de memória, colocar mais transistores lá dentro, aumentando assim a capacidade e melhorando cada vez mais a velocidade desses chips de memória. Mas mesmo com toda essa evolução, a memória RAM não conseguiu evoluir a ponto de acompanhar um processador. Um processador é milhões de vezes mais rápido que uma memória e a memória acaba se tornando um gargalo do sistema. Para tentar contornar um pouco essa situação, os fabricantes se uniram e criaram uma tecnologia chamada de Dual Channel. O que quer dizer essa tecnologia? Lembra no nosso vídeo da placa-mãe que eu mostrei os slots de memória e lá tinha slots coloridos, um preto, um azul, um preto e um azul? Então, o Dual Channel é quando você instala pares de pentes de memórias numa placa. E, teoricamente, esses pentes de memória vão ser unidos em tamanho e em velocidade e você vai ter o dobro do tamanho e o dobro da velocidade.
Isso na teoria, na prática não é bem assim que funciona. Na teoria, o Dual Channel seria da seguinte forma: você instala 2 pentes de 4 GB de memória na máquina e é a mesma coisa que se você tivesse um pente de 8 GB com o dobro da velocidade do que aqueles 2 de 4 GB que você tinha. Por exemplo, se a velocidade é de 1000 cada um, você teria então um pente de 8 GB de 2000. Essa era para ser a teoria, mas na prática, meus amigos, não é assim que funciona. Melhora assim o desempenho em algumas aplicações, não é em todas, e depende da situação e da configuração do restante dos componentes. Então a teoria é muito boa, ela resolveu uma série de problemas aí na questão de desempenho, mas ela não atende realmente aquilo que ela foi criada para atender. O desempenho não é o dobro, não é aquilo que se espera da tecnologia Dual Channel, mas tem sim uma melhora e vale a pena então, se você for comprar memória RAM, ao invés de comprar um pente só de 8 GB, instalar 2 de 4 GB cada em Dual Channel. Você vai ter um pouquinho mais de desempenho em determinadas aplicações, não em todas, lembrando. E para finalizar o nosso vídeo de hoje sobre memórias, é importante você saber também os tipos de memória que você encontra para comprar. Eu não estou falando de modelos nem de velocidades. Seguinte, quando você vai comprar uma memória, você encontra basicamente 2 tipos. Um deles eu costumo chamar de memória genérica. São aqueles pentes de memória verde com chips nas laterais que você compra aí de penca nas lojas, que a maioria das pessoas compra, que a maioria dos computadores traz já quando vem de fábrica. Essas memórias que são vendidas assim, a granel, digamos, elas têm um desempenho um pouquinho reduzido, são feitas com materiais de menos qualidade e são indicadas para aquele público doméstico, ou seja, aquele que não vai exigir um super desempenho da máquina, que não precisa, por exemplo, jogar games de última geração ou fazer desenhos tridimensionais ou então renderizar vídeos, por exemplo. Já na outra ponta da balança, nós temos as memórias que são vendidas em kits e são indicadas para usuários que exigem, que precisam de muita performance no computador. Essas memórias vendidas em kit geralmente são um pouco mais caras do que as memórias genéricas, mas o preço acaba compensando, porque elas são feitas com materiais de maior qualidade, elas são feitas já pensando em operar acima da média e acima do padrão que elas foram fabricadas e são indicadas principalmente para rodar aplicativos super pesados. Esse tipo de memória que você compra em kit, ela chega a ter um dissipador de calor, um invólucro de alumínio ou de cobre ao redor delas, porque elas são memórias que trabalham a temperaturas maiores justamente por ter desempenho maior. Então, se você quer montar um sistema de alto desempenho, esquece as memórias genéricas, aqueles pentezinhos verdes que você encontra em tudo que é lojinha. Se você quer uma máquina de desempenho alto, você precisa comprar kits de memória que vão te oferecer um alto desempenho. Essa é a regra. Tudo tem um preço e na hora de você montar uma máquina você precisa escolher se você quer uma máquina barata ou uma máquina boa. Não existe a máquina top que custe pouco. Isso você tem que entender. E agora que a gente já falou dos principais componentes, é hora de começar a bater nessa tecla para que você entenda, você consiga diferenciar o que é um componente de alto desempenho do que é um componente com bom custo-benefício. E assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje sobre memórias. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, que você tenha entendido e aprendido um pouco mais sobre o assunto. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo de hardware para iniciantes. Até mais!